Gente, tá chegando o dia, né? Cada dia se aproxima mais. Vamos. Estava vendo aqui o quadro, ainda tem, né? Tá faltando algumas notas. Vamos tentar dar uma acelerada aí para mandar as redações, mandar os temas que faltam e treinar mais, né? Um dos segredos da banca, acho que eu já falei, que o Enem é o contrário, o Enem, a redação do Enem, eles gostam de cobrar um tema que as pessoas não estão nem esperando, né? Mas na maioria dos concursos, inclusive a banca OCP, gosta de cobrar atualidades, né? Então, o que é isso? Os temas do momento, né? Então, as notícias que estão mais quentes, né? Os temas que estão mais em alta, tem chance de cair. É esse que eu passei sobre a inteligência artificial, é uma grande aposta para o dia, né? Até porque o eixo tecnologia é um eixo muito querido pelos concursos. Adoram cobrar esse tema, esse eixo, né? Aí, se cair um tema assim, vocês vão problematizar. É claro que a inteligência artificial ela tem vantagens, né? Mas também tem muitas desvantagens. Aí vocês podem ir para o campo da desvantagem, né? Podem até, eu postei um story, um vídeo de uma aluna que me mandou, né, o seminário, que eu formatei o celular, só restou o dela, porque ela me reenviou. Foi atividade do ano passado. Era sobre a inteligência artificial, né? A redação dela ficou muito, muito boa. Então, depois, se vocês quiserem, eu posso até mandar o vídeo no grupo. É um tema que tem muitas chances, né, de cair, essa questão aí dos crimes cibernéticos, tudo está incluído nessa questão, né, da inteligência artificial. Diariamente, aí pessoas sofrem golpes, né, golpes cibernéticos, e aí, por conta das deepfakes, né, as pessoas realizam, se passam por outro, né, e aí as pessoas caem. É fatal e é bem feito mesmo, né? O jeito que está sendo feito hoje em dia. Querem comentar alguma coisa? Alguém já fez a redação sobre a inteligência artificial? Ou ainda não? Ah, também mandei ontem, né, gente? Já até tarde da noite. Mas vamos fazer, gente. Não vamos deixar. Eu estava vendo aqui os temas que está faltando mais eu receber notas é sobre o da violência contra a mulher e o acesso ao lazer. Só tem 3 notas nesses 2 temas, né? O que está quase completo foi o trabalho análogo à escravidão, quase todos mandaram. Mas os outros temas tá meio que, né, faltando. Então vamos dar uma acelerada, que falta ainda a gente treinar o eixo de economia, né? O eixo de tecnologia eu passei, mas não recebi ainda. Então vamos dar uma acelerada. Pronto? Pois vamos lá, gente. Ó, essa redação que a gente vai analisar agora é um tema muito. Está sempre atual, essa questão. Ó, gente, essa questão da mineração também, invasão das terras indígenas, está sempre atual. Então, é muito bom que a gente sabe que o tempo é pouco, não tem como a gente treinar tudo, mas vocês acessem é, o período que vocês tiverem sem fazer nada, tentem ler sobre temas atuais, que já ajuda lá no dia da prova, entendeu? Ó, vamos ver aqui. Aquecimento global e suas implicações para o meio ambiente brasileiro. O aquecimento global é do eixo meio ambiente. É um tema aqui que está sempre em alta, essas mudanças climáticas, né? Que isso aqui é decorrente da ação humana. O que é o aquecimento global? É o superaquecimento da Terra, né? Do planeta. Ó, aí vamos iniciar aqui, ó.
Ao se falar sobre o aquecimento global e suas implicações, então aqui não teve repertório, gente, ó. Já começou com o tema, vocês também é uma possibilidade, pode fazer assim. É válido ponderar, gente, é a mesma coisa que mencionar, que citar, que o meio ambiente brasileiro tem sido afetado pelo aumento da temperatura na Terra. Então, aqui ele problematizou, enfatizando o que é. O aquecimento global é o superaquecimento. Então, muita gente reclama, está calor e quente, né? Então, isso aqui é aquecimento global. Pronto, aqui apresentou o tema, isso que o OCP quer, né? Agora é as teses. Então, a pessoa agora vai falar o que causa o aquecimento global, a consequência, né? São as duas teses. Vamos ver quais foram. O conectivo. Tiago, vão tu ir destacando a estrutura? De ao se falar até terra é o tema problematizado. Até aí. Aí, nesse sentido é o conectivo. Aí faz-se necessário destacar, elencar as causas do aquecimento global e o efeito estufa, assim como as consequências que esse problema pode causar. Pronto, gente. Então, as teses aqui foi de causa e consequência. É uma possibilidade. Então, se vocês quiserem colocar lá, é válido mencionar as causas e consequências do problema. Então, não precisa, na introdução, vocês citarem quais são, não. Vocês vão citar só quando chegar lá no desenvolvimento. Né? Deixa o corretor curioso. Ele já vai entender, essa daqui vai fazer com a relação de causa e consequência. Então, ao D1, espera-se que seja apontada as causas, né? E o D2 é para ser mencionado as consequências do aquecimento global. Então, do faz-se necessário até causar, gente, são as duas teses, tá? Que vai ser causa e consequência. Ó, gente, o conectivo em primeiro plano. Destaca-se que o desmatamento na Amazônia é um grave problema a ser solucionado, além de ser uma das causas do aquecimento global. Pronto, tópico frasal. Então, gente, o que o corretor vai detectar aqui? Qual é uma das causas do aquecimento global? O desmatamento, né? Então, ó, como ficou bom aqui, né? Lá na introdução ele menciona que vai citar as causas e agora ele cita o desmatamento. Porque, gente, o que é desmatamento? É a derrubada da árvore, né? Então, se eu vou lá na natureza, né? Coloco lá o machado e derrubo as árvores, o que vai acontecer? O ar vai diminuir, né? Aquela ventilação, o vento vai diminuir. Então, consequentemente, vai ficar mais quente, né? Então, ficou muito boa essa causa, o desmatamento. Pronto. Então, ó, ele apresentou aqui o tópico frasal. O que é isso? Apresentação da tese. Como é de causa, a causa que ele atribuiu aqui foi o desmatamento. Agora, vai citar um repertório. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, INPE, né? Houve um número de 10% na produção de dióxido de carbono nos últimos anos, oriundo dessa prática. Então, ó, oriundo da prática do desmatamento, aumentou aqui o nível de dióxido de carbono, né, que é um gás bem tóxico, bem poluente. Então, foi um repertório aqui por dado estatístico, viu? Pronto. Agora, ele vai fazer o uso produtivo do repertório, gente, usando o conectivo. Pode destacar o repertório de outra cor, tá? Do segundo, já poderia ser segundo, conforme, de acordo, tá? De acordo com o Instituto de Pesquisa, conforme o Instituto de Pesquisa, aqui são os conectivos de conformidade. Pronto. Agora ele vai fazer a ligação do repertório com o tema. Agora chegou na parte que é geral, é a parte que os alunos costumam achar mais difícil. Que agora é a parte que você vai desenvolver mesmo a tese, entendeu? Nesse contexto, infelizmente, esse cenário
favorece a liberação na atmosfera de gases que aumentam o efeito estufa na Terra. Sempre que vocês forem citar Terra na redação, vocês podem colocar com T maiúsculo, gente, porque Terra é o nosso planeta, então é um nome em particular. Quando vocês forem falar de Terra se referindo a planeta, é o T maiúsculo, tá? Na Terra, contribuindo com o aquecimento global, o que prejudica toda a humanidade. Ó, ficou bem simples. Ele só falou aqui que o gás é um gás tóxico que libera poluentes na atmosfera. Então, isso aqui é uma das causas, a liberação desse gás. Tem vários, monóxido, dióxido de enxofre, né? Só que esse é um dos piores. Pronto. Agora vamos para a consequência. Lá na última linha da introdução, gente, ele não disse assim como as consequências. Ó. O corretor, gente, ele está, se for assim, bem responsável mesmo, né? Que esteja fazendo a interligação da redação, ele vai estar fazendo do jeito que eu estou fazendo aqui, ó. Ele vai ficar de olho na sua introdução e voltando para o desenvolvimento, voltando para a introdução, para ver se vocês estão realmente trazendo as teses, entendeu? A redação ela vai girar inteira em torno das teses, claro, e do tema também, né? Você não pode fugir, desviar o foco temático, falar de outro assunto, entendeu? Então, se é aquecimento global, tem que falar de aquecimento global, que é o superaquecimento do planeta. Agora, espera-se que nesse segundo parágrafo seja citada as consequências do aquecimento global. Em segundo lugar, que é o conectivo de adição, poderia ser também outro sim, ademais, além disso, outro sim também, tá? Ó, em segundo lugar, segundo o relatório. Ó, gente, nessa redação, o que o participante poderia ter feito? Vocês podem notar que lá na linha 2, o D1, ele colocou segundo o Instituto de Pesquisa, né? E aqui ele colocou de novo segundo o relatório internacional, né? No Enem, eles tiram ponto quando o aluno só coloca um tipo de conectivo. Tem que mostrar que sabe, vários, porque de cada grupo tem vários. Então, aqui, ao invés do segundo, poderia ter colocado conforme, de acordo, tá? O relatório internacional sobre mudanças climáticas, IPCC, se nada for feito para proteger a natureza, haverá um aumento de 2 graus Celsius na temperatura global. Então, aqui também é um repertório por dado estatístico mostrando o aumento do nível. Nessa perspectiva, qual é a consequência desse aumento? As consequências desse aquecimento no Brasil poderiam ser a falta de chuvas. Aí, gente, só em ele colocar falta de chuvas, ó, o que o corretor vai pensar? O que é que uma falta de chuva gera? Seca, né? O que é que uma seca gera? Só que numa redação de 20 linhas, você não vai poder estar citando mais sobre falta de chuvas, né? Então, tudo isso favorece vocês, né? Porque se fosse 30 linhas, ainda tinha que falar mais aqui desse fatorzinho aqui. Falta de chuvas gera seca. O que é que seca gera? Fome, miséria, né? Faz com que as pessoas, às vezes, tenham que sair do seu lugar de origem para outro lugar, né? Então, ó, falta de chuva, tudo isso é consequência. Bem como verões prolongados, período do calor bem prolongado, né? Mais tempo em algumas regiões, né? Ó, aqui, se ele tivesse dito, a exemplo do Nordeste, tinha ficado bem legal, né? Que a gente sabe que é a região mais afetada, o que afetaria a produção agrícola e a economia local. Então, aqui tá bem resumido, mas ficou bem claro as consequências, né? Que é a falta de chuva e o verão prolongado, que favorece que afeta a produção agrícola. Porque, gente, se houve chuvas, os agricultores plantaram vários hectares lá de feijão, milho, melancia, abóbora, e não nasceu. Ele teve prejuízo, então isso vai afetar. Então, a falta de chuvas vai causar tudo isso. E isso aqui é decorrente desses gases poluentes, isso aqui é decorrente da ação humana, né? Então, isso aqui tudo afeta o clima, o meio ambiente. Agora, vai ter que ser mostrada uma solução para esses problemas. Por fim, é preciso
reduzir a taxa de desmatamento. Então, a gente, nessa ação, está resolvendo a tese 1. A causa dele lá, cadê? Lá na linha 1, ele mostra aqui, destaca-se que o desmatamento na Amazônia é um grave problema. Então, agora está resolvendo. Lá na conclusão, está mostrando que tem que reduzir o desmatamento. Então, ele já vai ganhar ponto aqui, que já reduziu a tese. Né? Só não gostei muito porque ele não trouxe um agente, mas como o Instituto não é tão penalizador, fica assim, né? Mas vai que você pega um corretor assim, daquele chato mesmo, bem exigente. Então, não vamos vacilar, não. Né? Vamos não esquecer de colocar o agente, fica bem melhor. É preciso reduzir a taxa de desmatamento, outra ação. Diminuir a produção do gás metano em 30%. Então, aqui, com a outra ação, ele está resolvendo a consequência. Outra ação, e estimular financeiramente os países pobres a usarem energias renováveis e limpas. Agora, o efeito, o objetivo de todas essas ações. Assim, a natureza será preservada para o bem comum de toda a humanidade. Então, como vocês podem ver, é uma conclusão aqui bem simples, né? Mas o que importa? Assim, se a gente for pensar bem, não dá para perder ponto, porque ele conseguiu resolver as teses. E o objetivo da conclusão realmente é isso, é resolver as teses, e ele resolveu, né? Quando ele diz reduzir a taxa de desmatamento, ele está resolvendo a causa 1, né? E quando diz diminuir a produção do gás metano, né, está resolvendo as consequências aqui da falta de chuvas, dos verões prolongados, que é as consequências. Viu? Então, tá aí a análise, né, da redação sobre o aquecimento global, gente, eixo meio ambiente. Pronto, pode passar para o modelo 1. Gente, eu não estou lendo os textos motivadores por conta do atraso, ainda ia demorar mais. Mas em casa, vocês deem uma lida nos textos motivadores, porque lá no dia da prova, vocês não vão poder esquecer de ler esses textos, para que não haja tangência do tema, entendeu? Vocês têm que ler, mencionar o tema, assim que nem está na frase temática, viu? E até porque dos textos motivadores dá para entender direitinho, extrair as teses. Vou perguntar a vocês, vão me dizer o eixo. Que eixo é esse? Preservação do espaço público, um compromisso do cidadão com a sua cidade. Que eixo temático é esse? Economia, educação, saúde, meio ambiente, sociedade, que mais? Tecnologia, cultura. Alguém sabe que eixo é esse? Hein, gente? Ninguém quer arriscar? Tem 2 eixos esse tema aqui. Ele vai explorar 2 eixos. Ele vai explorar o eixo cultura e o eixo sociedade. Entendeu? 2 eixos. Vamos ver. A preservação do espaço público é um tema de extrema relevância, quer dizer, importância, para a qualidade de vida nas cidades. Pois engloba parques, praças, ruas, calçadas e demais áreas de convivência compartilhada por todos os cidadãos. Tema, gente. Então, vocês podem ver que raramente as redações têm repertório na introdução, né? Então, isso é bom para vocês, porque lá no dia, se não lembrar, apesar da gente já ter trabalhado tantos repertórios coringa, né? Vocês podem começar, tipo, fazendo a conceituação, exemplificação do tema mesmo. Não esquecer de ligar o conectivo, tá? Nesse sentido,
É relevante enfatizar a importância do compromisso da população, tese 1, assim como a necessidade de políticas públicas. Então, que ele vai achar aqui? Tem que haver como uma causa para a preservação do espaço público, compromisso da população, né? Porque tem gente que não está nem aí, vai lá e destrói mesmo, principalmente as crianças, né? Vão brincar, mas fazem a destruir na hora de brincar. E a 2, a falta de políticas públicas. Então, aqui, gente, quando você cita falta de políticas públicas, fica ótimo para você culpar o governo, entendeu? Então, a necessidade de políticas públicas é a tese 2, a fim de trazer bem-estar e desenvolvimento sustentável a todos. Pronto. Vamos lá, o conectivo, lá do tópico frasal do desenvolvimento conectivo, primeiramente, pode ser diante desse cenário também. É necessário salientar que o compromisso do cidadão com a preservação do espaço público vai além do simples uso responsável dessas áreas. Dessas áreas, gente, aqui faltou um S, aqui deve ter sido na digitação. Gente, aqui é o tópico frasal, tá? Foi feito em 2 linhas, então vocês podem notar que ele traz de novo a tese, compromisso da população, retoma de novo. Por que foi usado o contudo? Porque não está havendo. É importante que haja o compromisso das pessoas com o cuidado com o espaço público? Mas será que todos estão preocupados com isso? Alguns não, né? Então, por isso que usou contudo. Contudo, poderia ser entretanto, todavia. Infelizmente, em muitas cidades, observa-se casos de vandalismo. Vandalismo é o quê? A falta de cuidados, né? A destruição. Casos de vandalismo, lixo acumulado, pichações e depredações que comprometem a beleza e a funcionalidade desses espaços. Isso não apenas prejudica a estética urbana, a boniteza lá da cidade, né? Mas também diminui a qualidade de vida de todos os habitantes. Então, foi feita lá uma academia ao ar livre, né? Aí as pessoas chegam lá, a daqui mesmo tinha vários tipos de exercícios, ensinando o tempo, os intervalos, como fazer. A maioria das crianças e os adolescentes arrancaram tudo, então não tem mais nada. Já descolaram, já teve criança que foi para o hospital, que pegou 2, 3 pontos, por conta que destruíram lá os bancos, e aí ficou lá jogado e com os parafusos para cima, e aí a criança cai em cima, e aí fura a perna, né? E aí já teve caso de muitos acidentes. Então, isso aqui é por falta de cuidado, é vandalismo mesmo, é falta de cuidado com o patrimônio público, gente. Outro sim, agora nós vamos ver o que? A tese 2, que é a falta de políticas públicas. Né? Então, agora vai ser abordada essa tese. Então, a tese 1 ficou muito bem clara, bem esclarecida. Poderia ser outro sim ou ademais, tá bom? Além disso. Ó, gente, quem for colocar outro sim, eu estava vendo aqui as que chegaram, é com 2 S, tá? Se o outro sim vier com um S, você já perde ponto, se o corretor ver, né? Você já perde ponto lá no último critério, que são os aspectos gramaticais. Então, a falta desse S gera um desvio de escrita, então já perde ponto lá. Então, quem for colocar o outro sim, vai colocar com 2 S. Outro sim, vírgula. Para promover a preservação do espaço público, é necessário também contar com políticas públicas eficientes. Entendeu? Ou então, aqui, já retomaram a tese 2, que está lá na introdução. Aí vocês perguntam, mas isso é avaliado em qual critério? Gente, é avaliado no critério 1, atendimento ao tema. Gente, nesse critério 1, é um dos que vocês estão perdendo mais ponto. É nele no 4 e no 2.
né? Mas no 1 e no 4 é os males. Porque nesse critério 1, o corretor vai querer saber se você entendeu o tema, se você retomou as teses, se você deixou bem claro as teses na introdução, se você fez tópico frasal retomando, se no embasamento vocês mostraram, assim, desenvolver mesmo elas, entendeu? Então, ó, essa daqui está indo no rumo, né? Ó. Falta de política pública, já abordou aqui, no tópico frasal. Então, tá ok, né? Aí vai citar exemplo, por exemplo, investimentos em infraestrutura urbana, manutenção regular, ó, ficou ótimo isso aqui, porque não tem. Ó, aqui mesmo que já foi quebrado, tá, não tem nenhuma manutenção. Ele só vem, leva o que foi quebrado e tira do lugar, mas não vem nenhuma equipe para arrumar o que foi quebrado, né? Então, tá faltando políticas públicas nesse quesito aí. Investimentos em infraestrutura urbana, manutenção regular, iluminação adequada, segurança e acessibilidade. Ponto. Nesse viés, agora vai citar um repertório. Gente, a ordem do repertório não importa. Por exemplo, se você quiser colocar o repertório depois do tópico frasal para só depois fazer